Na tarde de hoje assistimos às defesas orais dos 3 advogados que representam 3 réus que são que eram na época membros do Banco Rural. Esses 3 réus, ao contrário da ré que foi defendida na tarde de ontem, são réus que tinham participação de gestão no banco, mas cuja gestão se iniciou apenas no final de 2004, no início de 2005, segundo os advogados. Isso porque foi nessa época que houve uma reestruturação no banco e foi nessa época que eles ascenderam a cargos de direção. Isso é importante porque a denúncia imputa acusações criminosas de fatos ocorridos entre 2003 e meados de 2005, o que significa que, se essas pessoas ascenderam a cargos de direção apenas no final de 2004 e início de 2005, elas não teriam tido, segundo os advogados, participação de efetiva direção e de atuação concreta nos atos que a denúncia reputa como sendo atos criminosos. Essa defesa se funda no modelo de culpa que vale no direito penal brasileiro, que é o da culpa subjetiva. Isso significa que a responsabilidade penal de alguém precisa estar ligada à sua efetiva e individual atuação e não ao simples fato dele pertencer a um quadro societário de uma empresa, neste caso de um banco. Uma outra coisa importante que aconteceu também na primeira parte da sessão de julgamento foi que, ao final da sustentação oral do advogado de um dos réus, o ministro Dias Toffoli interpelou o advogado e fez a ele um questionamento relativo a um ponto que ele havia suscitado na sua defesa oral. Esse advogado havia mencionado que o Banco Rural seria um exemplo de boa gestão financeira, tanto assim que sobreviveu a diversas crises nos últimos anos, crises setoriais, como a crise dos bancos médios, que ocorreu sobretudo por conta do ocorrido com o Banco Santos, como crises macroeconômicas internacionais, como essa que começou em 2008. Isso seria, portanto, a prova de que a qualidade da gestão do banco existia e ainda existe e que, portanto, acusações de má gestão não seriam procedentes. O ministro Dias Toffoli fez, então, o questionamento de saber se o Banco Rural havia sido socorrido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo privado constituído por instituições financeiras para socorrer aquelas instituições que eventualmente passem por alguma dificuldade. Foi o fundo que socorreu o Banco Pan-Americano, talvez os internautas se lembrem disso. O advogado, então, disse que em uma situação havia, sim, o banco solicitado ajuda ao Fundo Garantidor de Crédito e assim se encerrou a sua sustentação oral.